Olá, voltando agora para falar um pouco sobre a esfericidade do planeta. Como eu tinha comentado com vocês, essa história da Terra ser plana é um pouco meio daqueles mitos que a gente acaba contando, tipo leite com manga mata, sabe? Essas histórias assim, durante a tempestade cobriu o espelho porque senão pode atrair os raios. Então é um pouco dessas lendas meio populares, porque os sábios mesmo já sabiam que a Terra era esférica. E aí, por maneiras diferentes. Você tem desde o modelo platônico, a ideia ideal, porque a esfera seria o mundo perfeito e a Terra teria que ser a representação do perfeito. Afinal de contas, por que a esfera seria a figura perfeita para Platão? Porque todos os pontos estão equidistantes do centro. Então, essa é a ideia da esfericidade de Platão. Agora, Aristóteles vai falar assim: olha, não, a Terra realmente ela é esférica, mas por outro motivo. Quando a gente observa um barco partindo no caso, ele vai sumir no horizonte. E esse barco ele não caiu no nada, ele só sumiu porque a curvatura da Terra é muito grande, chega em um certo ponto que ele vai desaparecer para o observador que está aqui, mas quem está no barco ainda continua navegando numa boa, está vendo as condições, mas você tem uma certa linha de horizonte. Isso vai ser bem verdade quando você está trabalhando com distância acima de 10 quilômetros, a curvatura da Terra influencia bastante. Outra observação dele é durante o eclipse. Durante o eclipse, quando a Terra projeta a sombra na Lua, a sombra projetada é uma sombra circular. Só poderia ser uma sombra circular se a Terra fosse uma esfera. Se a Terra fosse qualquer outra figura geométrica, não ia dar aquela sombra circular. Então ele vai usar esses fenômenos a partir da observação dele, vai falar assim, olha, a Terra é esférica. E só que já tem lá na Alexandria, uma galera já discutiu o raio da Terra, isso antes, aí no caso, se eu não me engano, é um pouco antes mesmo de Platão e Galileu. Com as datas agora eu não tenho tanta firmeza assim em dizer, mas eles já discutiam, eles já sabiam os valores, o que está acontecendo para calcular o raio. Foi um experimento que aconteceu durante o solstício de verão, em Siena, durante o solstício de verão, por uma determinada hora do dia, ali por volta do meio-dia, o raio solar incidia certinho, lindo e maravilhosamente dentro de um poço que tinha nessa cidade. Então ele não tinha sombra, nenhuma sombra. O raio ia bonitinho lá para dentro do poço. Então, nesse momento, nesse dia específico, né, no primeiro dia do verão, não tinha sombra nenhuma. Porém, já em Alexandria, ia ter sombra. Então, essas diferenças do fenômeno, como em um lugar não tem sombra, no outro tem. Então, aí já vem a ideia da curvatura de novo da Terra, dos raios solares. Então, todos esses fenômenos já está dizendo aí. Só que tem um cara em especial que ele vai chegar e vai falar assim: beleza, já que tem, eu consigo medir então quanto que vale a curvatura da Terra. Por quê? Se eu enfincar uma estaca aqui, não uma estátua, uma estaca aqui, o raio de sol vai vir paralelo, bonitinho, ele vai fazer uma certa sombra. Se eu pegar a projeção dessa sombra e ir até o centro da Terra e a projeção do raio de sol que vem até o centro, eu vou ter esses dois raios aqui unidos. E um detalhe muito importante: esse ângulo que está fazendo aqui é o mesmo ângulo que dessa sombra, que é em torno de mais ou menos de 7 graus, que a gente chamaria aproximadamente 7 graus. Se eu saber a distância entre a superfície, a distância entre onde está o poste e aonde que está o poço, se eu sei essa distância e eu sei o valor desse ângulo, eu consigo descobrir o valor do raio. Porque uma ideia da definição de ângulo é exatamente você pegar o comprimento e dividir pelo raio, o valor do ângulo. E isso ele vai fazer essa sacada e vai chegar no valor de 40.000 quilômetros. E é um valor extremamente preciso. Se vocês pensarem que o cara fez todas essas contas medindo, né? Ele contratou uma pessoa para fazer uma caminhada, então essa pessoa, ele ia ter que, cada passo dela, ela tinha que ser no mesmo padrão, então já tem um pequeno erro. Você manter o mesmo padrão de passo é complicado. Saiu de Alexandria, foi até Siena, medindo essa distância, falou para ele: olha, tem aproximadamente 800 quilômetros. Eu fiz essa medida caminhando. Ele pegando esses dados, tudo bonitinho. Pô, foi uma precisão gigantesca para a época, né? Pelos instrumentos rudimentares que ele usou,
Foi uma precisão muito, muito grande. Então aqui ele já sabia que a Terra era esférica, a Terra não era plana. Então essa história do terraplanismo aí, pessoal, é muito mais tipo dito conhecimento popular, vamos dizer assim, do que realmente dos sábios da época, dos estudiosos, porque eles já sabiam aí que a Terra era esférica. Já tinha toda essa discussão, eles já tinham calculado a esfericidade da Terra e com instrumentos extremamente rudimentares, né, com precisão muito, muito boa. Então, tudo isso vai causar aí a ideia da esfericidade da Terra. E aí está o nome do tiozinho que calculou isso aí pra gente, né? O Eratosthenes de Cirene, que é como ele ficou conhecido. Bom, aqui, turma, vamos falar mais um pouco dessa. Agora só deslocar. Em vez de eu discutir agora a esfericidade, né, já que o círculo é uma forma muito bacana, né, tem toda uma filosofia que eu já comentei da ideia do Platão, de ser perfeito. Eu vou. A ideia do universo que a gente fala hoje, aqui ele não era uni, aqui ele era dois versos, seria um biverso, eu teria dois mundos. Eu tenho o plano celeste e tinha o plano terreno. Então hoje a gente fala universo porque é um plano só, e antes eu tinha dois planos. O que acontecia no plano celeste era diferente do que acontecia no plano terreno. De novo, olha casamento perfeito com filosofia de Platão, né? O plano celeste é o plano das ideias, onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. E aqui o plano terreno é onde estariam as imperfeições. E aí é onde vai ter a ideia dos fogos, vai surgir o ímpeto. O que seria então o plano celeste? O plano celeste é o plano realmente da perfeição, é onde estão as estrelas. Então o que ele imaginava? Que as estrelas, né, são aqueles pontinhos que a gente vai ver no céu. Ah, Léo, mas o Sol é uma estrela também. É verdade, o Sol é uma estrela, mas aqui para eles não vão trabalhar muito com isso, com o Sol sendo uma estrela. Para ele, as estrelas são pequenos pontos de luz, né, furinhos nessa esfera aqui deles. Então, elas estão todos aqui no plano. Todo lindo, tudo maravilhoso. Tá. E aqui no terreno, onde a gente está, vai ser formado por esses elementos. A terra seria o que fica mais abaixo, a água mais acima, o ar e o fogo. Por quê? Ele falava que essa seria a tendência natural das coisas. A tendência natural do fogo é tentar subir, ou do ar é que vai alimentar de certa forma esse fogo para ele subir. A água fica abaixo do ar e a terra vai ficar abaixo da água. Tanto que se eu fizesse um experimento, se eu pegasse a água e jogasse no ar, naturalmente a tendência dela seria cair, porque o ar tem que ficar em cima, a água embaixo. E nessa água, se eu pegasse a terra e jogasse, ela ia passar pelo ar, ia passar pela água e ia ficar mais embaixo. Então ele ia ter essa intuição de movimento aí. Ele não tinha conhecimento de empuxo, não tinha conhecimento de nenhuma dessas forças, mas eles vão tentar representar tudo o que está acontecendo desta maneira. Então é o jeito simplista deles tentarem representar simplista não, bem complexo até, simplista hoje para a gente pelas ferramentas que a gente tem, mas pelo modelo que eles tiveram, até com um modelo complexo, vai ter a ideia de ímpetos, de força aqui. Infelizmente a gente acaba trazendo isso para o nosso cotidiano. A gente acha que se eu jogasse essa caneta aqui para o alto, a força que eu apliquei nessa caneta, ela vai continuar durante toda a trajetória dessa caneta. E a gente sabe que hoje em dia que não é verdade. Se eu joguei essa caneta, é uma força de contato. Na hora que a caneta sai da minha mão, só vai ter a força peso agindo aqui na trajetória dela. Então, são os conceitos um pouco equivocados que tinha na física antiga com a física que a gente trabalha hoje. Tem umas ligeiras diferenças aqui. Uma coisa que eu não comentei com vocês, mas que está relacionado com essa parte da matéria é a paralaxe. O que seria a paralaxe? Então, imagina que você é um observador, né, que está falando também do modelo, antes que eu esqueça, do modelo geocentrismo e o heliocentrismo. Se a Terra estivesse girando, se eu olhasse para uma estrela aqui, vou desenhar, colocar meu rosto um pouco mais para baixo, né, aqui seria o movimento da trajetória da Terra. Espero que fique, aqui não apareceu nada. Vou tentar desenhar de novo, agora foi. Então vamos supor que tem um observador nesse ponto, a Terra está girando, aqui, né? Tá a Terra, ela está girando. Um observador que está aqui, vamos pegar e desenhar outras estrelas de outras cores aqui. E eu tenho uma estrela aqui. Um observador que está aqui, se ele olhasse para essa estrela,
ele ia ver o seguinte situação. A projeção dessa estrela para ele, na hora que ele olha, né, se a Terra tivesse em movimento, voltando lá para a Paralaxe, ele ia ver nesse ponto essa estrela perto da verde. Na hora que a Terra estivesse movimentando e chegasse nesse ponto daqui, o observador que estaria na Terra nesse ponto ia ver a estrela muito mais distante da relação a verde, exagerando aqui no desenho. E isso não era observado. Não era observado porque os instrumentos da época eram rudimentar. Só para ter uma ideia, o que seria paralaxe, eu pedisse para você colocar... eu estou mirando agora com vocês, eu estou fechando o meu olho esquerdo e estou olhando só com o olho direito, ele está tampando a minha webcam. Mas na hora que eu troco de olho, eu vejo que o meu dedo é como se tivesse deslocado. Aí falou assim, Léo, mas não deslocou nada. É só essa diferença de movimentação para outra. Como a gente estava trabalhando com distâncias muito grandes, esse fenômeno da paralaxe não era observado. E isso daqui também vai ser outro ponto importante. Por que o geocentrismo ganha? Se o heliocentrismo fosse verdadeiro, eu teria que ver esse fenômeno da paralaxe. E na época, como eles faziam muita observação a olho nu, eles não percebiam, por causa da distância e do tamanho das estrelas aparente ser muito pequeno, eles não conseguiam medir isso. Mas aí, quando a gente vai lá para Copérnico com instrumentos mais precisos, mais bonitinhos, ele consegue já fazer um pouco dessas medições. Você vai ver que é uma questão de frações de minutos e segundos. Então, a paralaxe também seria um outro ponto importante aí para os modelos heliocêntricos e geocêntricos. Eu vou fechando um pouco aqui, falar da física da Grécia Antiga e já volto no outro vídeo para explicar as leis de Kepler. Então, vamos encerrando aqui. E daqui a pouco eu volto com mais leis de